A Bíblia diz que Deus criou o homem. Você acredita nisso ou acha que somos descendentes dos macacos? O livro de Gênesis diz que Deus criou Adão do pó da terra. Na sua opinião, Adão é o pai da humanidade ou é apenas fruto de fábulas religiosas? O primeiro e o novo Adão é o tema deste vídeo. Assista até o fim e com certeza você terá mais luz para decidir o que crê sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao canal da Fé. Antes de tudo, peço que poste nos comentários qual a sua opinião sobre a origem do homem. Para você, o que está mais certo? A Bíblia ou a ciência? Em segundo lugar, nos ajude a continuar produzindo vídeos como esse, se inscrevendo em nosso canal no Facebook e também no YouTube. Tá bom? Então vamos lá. Está escrito no livro de Gênesis o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Portanto, segundo as Escrituras, Adão não nasceu da forma tradicional, pois ele foi criado como um protótipo adulto, tornando-se ainda, segundo a Bíblia Sagrada, o pai da humanidade, o cabeça da raça humana. Para efeito do nosso estudo, ele foi o primeiro Adão. Outra declaração do livro de Gênesis é a seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos avaliar duas situações nesse texto. Primeiro, ou seja, que o homem foi criado do barro, como um boneco de argila. Ser criado do barro não é de todo inverossímil. Na verdade, é plenamente possível por dois motivos que eu vou te dizer agora, até motivos científicos. Segundo o químico Dr. Edwin Emery Slosson, em suas pesquisas, ele ficou fascinado ao constatar a coerência da afirmação bíblica ao encontrar uma precisão química entre os elementos presentes no barro e no corpo humano. No pó da terra, há 16 elementos químicos diferentes, e no corpo humano há esses mesmos 16 elementos químicos. A segunda situação que eu vou compartilhar com você foi uma descoberta feita pelo Centro de Pesquisa AME da NASA, sediada na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi feita em 1985. O que eles descobriram? Eles descobriram duas propriedades básicas da vida que estavam contidas no barro. Primeiro, foi a capacidade de estocagem de energia que o barro tem. E a segunda era a habilidade que o barro tem de transferir essa energia. Então, essa grande notícia, na época, foi descrita no jornal New York Times. Eu queria ler para você um pedacinho desse artigo que foi escrito nesse grande jornal americano, que diz o seguinte: aparentemente, o barro comum possui duas propriedades básicas essenciais à vida. Pode estocar energia e também transmiti-la. Portanto, os cientistas concluem que o barro poderia ter atuado como um fator químico para transformar matérias-primas inorgânicas em moléculas mais complexas, ou seja, a total possibilidade de o barro gerar vida. Você vê que realmente o fato de a Bíblia dizer que Deus formou o homem do pó da terra, do barro, da argila, isso não é totalmente inverossímil, isso realmente é plausível. Como podemos ver, a ciência nos diz que é possível a vida ter se originado do barro. Uma outra coisa que eu quero também falar com você sobre o livro de Gênesis é que Deus, quando cria o homem, Deus lhe transmitiu vida, soprando em suas narinas aquilo que a Bíblia chama de fôlego de vida, o espírito. Pois o homem deixa de ser apenas matéria orgânica
para se tornar alma vivente, ou seja, a sua gênese, o homem é feito de corpo, que é o elemento físico, e também da alma, que é o elemento espiritual recebido de Deus. É claro que existem outras teorias a respeito do surgimento do homem. Uma das teorias que se mostrou mais pertinente, vamos dizer assim, ainda que gere discussões até os nossos dias, é a teoria da evolução das espécies do naturalista britânico chamado Charles Darwin. Charles Darwin publicou em 1859 um livro intitulado A Origem das Espécies, o que causou na época uma verdadeira revolução, pois até meados do século XIX, uma parte considerável dos cientistas ocidentais compartilhavam a ideia de que Deus tinha criado todas as criaturas do planeta. Alguns pesquisadores já falavam sobre uma possível evolução das espécies antes de Darwin. O primeiro a oferecer provas científicas e explicar o mecanismo que torna isso possível, o que ele chamou de seleção natural. Por causa dessa teoria, ele se tornou um dos pensadores e cientistas mais importantes da história recente. Essa teoria é fruto de centenas de experimentos realizados em 5 continentes ao longo de 20 anos. De acordo com a sua teoria da seleção natural, existe uma luta pela sobrevivência na natureza. Mas aquele que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que ele vive. Vou dar um exemplo bem simples para você entender essa teoria de Charles Darwin. E esse exemplo é a respeito, por exemplo, da girafa, né? Por que a girafa tem aquele pescoço comprido? Segundo essa teoria, como a girafa vivia em um ambiente seco e com pouca vegetação, ela foi obrigada a comer brotos das árvores. Mas como esses brotos se esgotavam devido à competição com outros herbívoros, ela tinha que esticar o pescoço para alcançar brotos mais altos das árvores. Então, de tanto esticar e esticar o pescoço, ela se alongou e as suas pernas posteriores ficaram mais longas que as inferiores. Como ele acreditava que o indivíduo com maior capacidade de adaptação sobrevive, ele chegou à conclusão que as girafas conhecidas hoje foram selecionadas dessa maneira, ou seja, pela seleção natural, onde somente as que nasciam com pescoços maiores que as outras conseguiam se alimentar mais e, consequentemente, sobreviviam e tinham mais filhotes. Deste modo, as que não conseguiam se alimentar por nascerem com pescoços menores morreram e não conseguiram se reproduzir. Desde então, podemos dividir a humanidade em 2 grandes segmentos, né? Os criacionistas, que acreditam que Deus é o autor da criação, e os evolucionistas, que acreditam na evolução das espécies. Embora exista outras vertentes das ciências, mas essas 2 são as predominantes. Outra grande discussão nas últimas décadas é a ideia de que o homem descende do macaco. Segundo muitos pensam, essa teoria foi formulada por Darwin também. Isso é um grande erro, pois, na verdade, Darwin nunca disse ou escreveu tal coisa. A teoria da evolução explica que o homem e macacos descendem de um ancestral comum. Este ancestral não foi nem homem e nem macaco. Este ancestral, durante o processo evolutivo, dividiu-se em ramos, um para o gênero em que se encontram os macacos e outro para o gênero Homo, que continuou, segundo essa teoria, a se evoluir e ainda evolui. Vale ressaltar uma coisa importante, que a teoria da evolução das espécies de Darwin, embora respeitada, não deixa de ser uma teoria, e não algo 100% comprovado cientificamente. Na verdade, existem muitas contestações também científicas sobre diversos pontos dos estudos de Darwin. E, é claro, existem também outras teorias formuladas por outros biólogos e paleontólogos, também conceituados, que divergem
parcial ou totalmente de Darwin. Veja bem, por ser uma teoria ainda não totalmente comprovada, você há de convir que é necessário certa dose de fé por parte daqueles que acreditam nessa teoria ou que se declaram darwinistas ou evolucionistas. Para alguns evolucionistas, por exemplo, a ciência é um tipo de Deus. Veja bem, por que eu estou dizendo isso? Eles têm seus dogmas e acreditam muitas vezes cegamente em tudo aquilo que tem o selo de comprovado cientificamente. Se levar em conta que muitas dessas comprovações são ainda teóricas. Recentemente eu recebi um comentário em um dos vídeos que eu postei, em que uma pessoa, de certa maneira, ela divinizava a ciência. E ela concluiu o seu parecer, o seu comentário com a seguinte frase: a ciência me libertou. Uma expressão bem religiosa, você não acha? Bom, embora eu seja criacionista, eu aprecio muito ler e aprender sobre ciência, sobre filosofia, sobre tecnologia. E isso não, de maneira nenhuma, isso não destrói a minha fé, muito pelo contrário, o conhecimento complementa a fé. Deus nos fez pessoas dotadas de inteligência e racionais por natureza, o que nos possibilita exercitar a nossa fé com sabedoria e não com cegueira. Eu gosto muito do que disse Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser é um físico e astrônomo brasileiro muito conhecido e conceituado. Ele é professor titular de astronomia do Dartmouth College, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Em abril de 2019, ele recebeu em Nova York uma das maiores honrarias que um cientista pode ganhar. Ele foi o vencedor do prêmio Templeton, o Nobel da Espiritualidade, já concedido a figuras como Dalai Lama e Madre Teresa de Calcutá. Na sua entrevista à revista Isto É, o repórter lhe faz uma pergunta. Religião e ciência costumam ser assuntos colocados de formas antagônicas e até excludentes. O senhor acaba de receber um prêmio por defender que não precisam estar separadas. Quando é que elas se aproximam? Ele então responde: a ciência vê o mundo como matéria e a fé o enxerga de outra maneira. Mas ciência, religião e filosofia são caminhos complementares com os quais a humanidade tenta entender quem é. A ciência não quer matar Deus. Ela é mais uma maneira de entendermos o mundo. Queremos ajudar a responder questões complexas, fazemos sempre, como a de quem somos nós, por exemplo. Veja que comentário respeitoso. Permita-me citar mais uma frase de Marcelo Gleiser nessa entrevista. Ele disse o seguinte: há pesquisadores que acham que porque sabem de mecânica quântica ou de genética, são os donos do mundo, se julgam deuses. Desconhecem que atualmente todos nós carregamos mais dúvidas do que conhecimento. A arrogância do ser humano é destrutiva e o dogmatismo a cegueira. Meu avô dizia que quando se usa um chapéu maior do que a cabeça, ela cobre os olhos. O que aprendi nessas décadas de vida dentro da academia é que devemos ter muita humildade para podermos avançar realmente no conhecimento. O conhecimento aproxima as pessoas. Voltando ao fato da criação de Adão como pai da raça humana, que nós chamamos de raça adâmica. Adão, como o primeiro ser humano criado, ele é o cabeça da raça humana. Adão foi o ancestral comum de toda a humanidade, segundo aqueles que acreditam nas Escrituras como palavra de Deus. E, segundo a Bíblia, essa raça adâmica, por causa do pecado no seu DNA, ou seja, esse mal que passa de pai para filho e que contaminou toda a terra, vai dar lugar a uma nova raça e a um novo céu e a uma nova terra, segundo as Escrituras Sagradas. Essa promessa de fazer tudo novo é antiga nas Escrituras.
Isso está presente já desde o Antigo Testamento, a antiga aliança que Deus fez com os homens. Eu vou ler para você um texto do profeta Isaías, que viveu 800 anos antes de Cristo. Já naquele tempo, ele, como porta-voz de Deus, disse o seguinte: Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O fato é que esse universo que nós conhecemos vai dar lugar a um novo cosmos. E no Novo Testamento, essa mesma ideia, essa mesma profecia continua viva. Olha só o que diz Pedro, o grande apóstolo Pedro. Ele diz o seguinte: esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade de Deus. O cabeça dessa nova raça é Jesus Cristo, e que ele é chamado no Novo Testamento de o último Adão. Deixe-me mostrar onde isso está escrito. Aqui em 1 Coríntios 15 diz o seguinte: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, que foi Adão, e depois o espiritual, que é Cristo. O primeiro homem foi formado da terra, ele é terreno. O segundo homem é do céu, veio do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também serão os celestiais. Ou seja, está falando aqui de Jesus Cristo, está falando de uma nova raça. Perceba que o texto bíblico não fala em segundo Adão, mas sim em último Adão. Por quê? Porque essa criação ela é derradeira. Não haverá outra, nunca mais. Cristo é chamado de o último Adão, porque ele será o cabeça desta nova raça, neste novo céu e nesta nova terra. Por isso, ele pôde dizer um dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu voltarei para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe ricamente